Não pode ser nada diferente, e aqueles que vão fazer são esses. Ok? Não troquem as coisas. A ordem existe, mas hoje estamos todos capazes pelo Espírito Santo. Quem nos capacita, irmãos, a ordem hoje, quem nos faz capazes da obra, não são nossas habilidades, é o Espírito Santo. Glória a Deus. É o Espírito Santo. Existe uma capacitação intrínseca da formação de cada um, uma coisa, mas sem o Espírito não serve para nada. Quem pega você e pega tudo isso em você e engrena e bota no óleo, e quando imerge no óleo do Espírito, sai uma bomba contínua, produz energia. Sem o Espírito Santo não tem serventia nenhuma. Fala assim, você pode saber o que você quiser, mas sem o Espírito você não é nada. Pode falar para o seu irmão. Você viu tudo? Você não é nada. Você não é nada, Flor. Só o Espírito Santo. Muita gente está pensando isso. Né? Corá tentou fazer os incensos de bronze. E o que foi que Deus fez? O que Deus fez? Sumido. Abriu um buraco no chão, matou todo mundo. E aí depois que Deus nos levou eles à morte, o que foi que Deus fez com os incensos de bronze? Deus manda que eles fizessem lâminas de bronze desses incensos. E essas lâminas de bronze vão ser a primeira proteção da arca do testemunho. Antes de entrar com um pano roxo púrpura. Depois veio o couro por cima, na hora que foi para o trânsito. E nas argolas, esse revestimento, esse bronze, esses incensos, essas lâminas também vão estar revestindo o altar de bronze. Ok? Quando eles entravam, os sacerdotes e o povo entrava, via aquelas lâminas, presta atenção agora, eles lembravam de Corá. Eu nunca poderei fazer o que Deus não mandou eu fazer. Eu não poderei ser, eu vou ter que respeitar a ordem desse tabernáculo. Está entendendo aí? Isso é poderosíssimo, isso é tremendo isso aí. Esse negócio que Deus falou para eles explicarem na história deles, que eles não podiam atravessar a linha da obediência à palavra. Por isso que quando a arca foi levada de carro de boi, deu em morte. E Deus permitiu, talvez, né? Porque na verdade não estavam dentro do serviço deles. E eu falei que não podia ninguém tocar. E ele tocou. E aí Deus cumpriu o que estava na palavra dele. Cuidado, você pode ser quem for. Descumprir a palavra, morre. Isso é espiritual. Ok? Pode ser o Papa, pode ser quem for, o maior pastor do mundo espiritual. Tem a lei da vida e a lei da morte. Errou, cai, morre espiritualmente. Foi o que Deus falou lá no Jardim do Éden. Certamente, se você desobedecer, certamente morrerás. Se você desobedecer, isso aqui você morre. Argolas, vamos lá. As varas. O que levava ao altar, porque as argolas iam para a parte mais externa, não seguia essa posição. Essas argolas serviam para passar as varas que eram de acácia e revesti-las também com bronze. Porque tudo era bronze. E essas varas para poder fazer o trânsito móvel. E olha só, essas varas vão dizer de quê? Acácia, lembra o quê? Madeira. Essa madeira era aquela incorruptível. Essa madeira fala que quando revestida do bronze, fala do Cristo que veio para morrer por mim, por você, para estabelecer o julgamento, para nos justificar dos nossos pecados. E aí, essa vara tem o seguinte, a primeira vara, que são duas, não são duas? Do lado direito e esquerdo. A da esquerda fala da morte dele mesmo. A segunda do lado direito, que balanceava e dava condições de conduzir essa arca pelo outro lado, era o que? A ressurreição.
essas duas varas é o que, por quê? Dá um entendimento. Porque é esses dois lados que vão estar equilibrando todo o projeto da redenção. Porque até um ponto Deus preparou o plano dele para ir com a morte, e o bronze está lá sempre, certo? Mas ele estaria para ir, mas que a partir de um certo momento, a sua ressurreição ia cuidar da nossa vida agora. Do resto da nossa vida. Para quê? Para o serviço lá dentro. No sentido do tabernáculo. Para eu entrar na tenda. Essa tenda, gente, é a tenda do encontro. Olha lá, é fechadinho. Não é, até quem está lá dentro, talvez não veja que você vai receber lá dentro, não. Não é segredo aquilo ali? Não apresenta, não dá uma demonstração de segredo? E Jesus, quando falava com os discípulos, falava no Novo Testamento, falava com o povo por meio de parábolas. Por que parábolas? Só os que os mais íntimos sabiam o significado. Glória a Deus. Mesma coisa. Deus está nos chamando para uma relação que não é para todo mundo, não. Quanto mais você entra no tabernáculo, as relações ficam pontuais para a sua vida. Ele chama todos. Mas hoje nós já somos sacerdotes, nós estamos em condições de grau. Ok? Para vocês entenderem. Existe o tabernáculo celestial, tá, gente? Tudo isso aqui, o tabernáculo celestial é exemplificado por isso aí. O que é hoje a arca? É o sala do trono. Vem dentro de contato com o meu coração. Okay? Então você hoje se tornou também um tabernáculo. Hoje Jesus fala lá em João, quando ele fala assim, e o verbo se fez carne e tabernaculou em nós. E não é habitou. Habitar, habitação, é tabernaculou em nós. Então hoje nós somos esse tabernáculo. Ele mora, não é mais aí, ele mora em nós. Amém. Então, ele habita em nós. Então, o significado, por isso precisamos aprender isso aí. Ver os conceitos. E botar esses conceitos dentro de nós agora, arrumar tudo. Porque às vezes o que acontece? Um monte de vícios que tem por aí, de entendimentos errados, como eu falei aqui da maldição do domingo, correto? E que distorcem toda a vida cristã. Distorcem. Eu não sei, tem algumas pessoas aqui que talvez não tenham acesso ao que eu falei aqui, por nós aqui na igreja. Eu falei que eu tive aqui uma pessoa que estava sentada comigo aqui e falou assim, ó, pastor, na hora da oração, o senhor tem que abrir as portas aqui. Essa aqui de vidro, abrir lá dentro, até lá fora. Eu falei, por quê? Porque na hora que expulsar o demônio tem que abrir a porta aqui e bem sair. Sério? Sério? Quem estava comigo sentado aqui na hora comigo? Aí eu até falei, irmão, desculpa. Eu falei, tem certeza que precisa abrir as portas todas, que não sabe. Outro dia chegou uma pessoa que falou aqui, uma irmã, não vou falar não está aqui hoje não. Que não estava na igreja não. Que falou que tinha que orar sempre lá da lavanderia dela para que Deus escutasse. Só escutava dele. Então, Apresentar uma mulher samaritana para ela. Esses vícios é que acaba com a igreja. Então, acaba. Porque, meu irmão, vou falar só para você. Só em você ali deitado na sua caminha. Falando só em pensamento com Deus dessa história. Aleluia. Aleluia. E vou dizer mais uma coisa em cima disso. Nem o maligno sabe. Aleluia. Amém. Duas formas de maligno não saber o que você está falando com Deus. Em línguas estranhas e em pensamento. Amém. Em espírito, que ele chama. Você está falando pelo seu espírito, com o espírito de Deus. Comunhão ali. Fala, né, pastor, aquele versículo que antes que a palavra chegue à boca, ele já sabe. Já sabe. Até melhor, eu gostei. Aí. Na verdade, não é nem quando você fala. Antes de você falar, já está sabendo. E vou te falar uma coisinha aqui. Deus já gera em você o que você deve orar. O Espírito Santo. Amém. Por que eu estou falando que o Espírito gerou em você? Porque o Espírito Santo intercede para você, intercede. E o Espírito Santo ajuda, ele é o guia, ele é lâmpada para os seus pés, luz para os seus caminhos. O Espírito Santo vai na frente em tudo, ele já vai e gera em você, ó, vai por aqui. Vai gerando em você vontades. Isso aqui foi de Deus. Foi o Espírito Santo. Tirou você daquela enrascada. Lembra que eu falei aqui do carro essa semana? Aconteceu comigo hoje de novo. Cara, eu fui para a direita, não vai.
Eu falei aqui, mas falei rápido, por isso que eu estou falando de novo. O altar era oco, sem placas. Fala assim, sem placa. Sem placa. O altar, tem altar aí que não é oco por dentro. Né? Não tem espaço para as pessoas. Só tem espaço para você. O espaço do altar é amplo. O espaço do altar aceita coisa de fora. Tem gente que não aceita nada que vem. Tem que ser só você sabe. Entendeu? Você não aceita de nada que vem. Tem gente que nem distribui. Tem gente que não distribui, você sabia disso? Eu conheci muita gente, só queria para tudo que Deus me dá, eu jogo para vocês. Amém. Entendeu? Os dons do Espírito, toda a habilidade que tem no reino é para a igreja. Amém. Entenda isso, 1 Coríntios, os dons são para a edificação da igreja. O Espírito não revela para ficar retido em mim. Ele vem com poder para a igreja. Então, primeira coisa, não tem placas, não tem um compartimento específico no seu formato. É o formato lá que Deus deu quadrado. E é quadrado porque as 4 direções. Eu falei isso aqui para vocês, né? O altar é quadrado. Ele tem número 4. O número 4 é norte, sul, leste e oeste. É para todo mundo. O altar foi para todo mundo. E que negócio que é esse que o meu altar tem só uma direção? Meu altar tem que ter todas as direções. Só trato melhor esse aqui. Só trato bem o pastor, os outros não. Eu não falo com paciência com o pastor, mas com os outros eu não falo com paciência. Amém. Entendeu? Essas coisinhas assim, que sai do altar, do coração, tem que ser idêntico para todo mundo. Amém. Jesus fazia isso. Amém. Jesus era um grande líder de relações humanas. Ele dava atenção para todos os laterais, seja para o cego, seja para o demoniado, seja para não sei o quê. Ele tratava com espiritualidade. Amém. Ele não se abalava. Tratava aquela mulher, né? Pega no adultério, falou com classe com ela. E entrou na casa dos pecadores e tremendo. Aquele homem, eu entrei aqui, essa mulher beijou meus pés, lavou seus cabelos com perfume caro, tal, e me beijou. E você que estava não fez nada. Sabia colocar com maestria as coisas. Deixa passar o fogo do braseiro. Isso é importante. Vamos lá. E deixa as cinzas cair no chão. Isso é importante, a forma como eu estou falando. Por que ele deixa passar o fogo? Porque não tem nada entulhando. Fala assim, não pode ter entulho. Não pode ter entulho. É isso, gente. Tem gente que não consegue fazer a ponte do céu com a terra e não consegue fazer da terra para o céu. Não consegue, tem alguma coisa atrapalhando no meio. Não está deixando. Pessoas que têm coisas no coração, ciúmes, inveja. Que vega, grega. Eu não consigo. Me perde ali, não vai ter queima. Vai ter coisa estranha no meio do fogo. Isso entulha, isso faz uma queima, não faz uma queima correta, vai ter cheiro estranho. Então, a carne tem que estar o que, gente? Queimada, cinza. Tem que ver a cinza. Você vai sentir, quando você pegar, você vai sentir o seu coração queimar. Quem já sentiu isso? O coração queimar. Quando você faz uma coisa da carne. Quando você faz uma coisa que meu coração queima. Na hora meu coração, sabe o que é uma coisa assim? O Espírito Santo está numa direção e a minha vontade está na outra. Aí há uma queima, sabe? Pede. Há um tranco no coração. Todos os acessos poderiam ser colocados nesse espaço, todos os acessórios poderiam ser colocados nesse espaço na hora do deslocamento. Entendeu? Todas as coisas, já falei sobre isso aqui, se colocar dentro dele. Depois que terminasse a oferta, o tabernáculo, a oferta, ou seja, eu quero dizer assim, toda vez, o altar de bronze, o cordeiro apresentado, tudo que terminasse, a obra consumada, o que aconteceria? Todas as coisas colocadas dentro. Então, depois da cruz, há heranças, há promessas tremendas do reino de Deus para colocar dentro do seu altar. E aí o que acontece? E quando é que isso até ia
Não, só nesse aspecto mesmo. Não vou entrar na outra não, que é muito. Está muito. Depois eu falo lá na frente, com outras coisas. Não tem, olha só, deixa eu entender minha palavra, porque eu vou ter um carrancho aqui. Não pode. Ninguém pode edificar um outro altar. O único altar que era feito para poder ser queimado, e se aconteceu o que tem que acontecer, era o de Cristo. Fala assim, altar de Cristo. Altar de Cristo. O altar da nossa vida hoje não é o seu. Fala assim, o altar de Cristo não é o seu. Altar de Cristo não é o seu. Olha, eu gosto de puxar os conceitos dessas coisas, porque a gente começa a entender tudo como Deus quer. Quando eu comecei a pensar, quando eu falo do teu altar, do seu altar, eu falo, você entender, não é isso? Não é o seu. O altar que Cristo se fez em você, você está sobre ele. É esse altar. Se não existisse ele, não queimava fogo na sua vida. Ele é o altar. Você não pode fazer seu altar. Você não tem condição nenhuma. Você tem que se posicionar nele. Entrar na grelha é ficar no centro da vontade de Deus, no que tem na sua palavra, que tem, você vai para o altar certinho. O altar é o dele. Quando alguém perguntar, vem cá o teu altar? Não, meu altar é Cristo. É ele que me conduz. Vocês lembram que o significado do altar é elevado, edificado? Quem é que ia ser elevado? Contato com o céu. O meu contato com o céu é feito por esse altar. Sem esse altar fixado na sua vida. Se Cristo sair, acabou. Você não tem base para continuar a sua vida espiritual. Outra coisa, ela é o início da aproximação com Deus. Eu falei isso aqui. O altar é o início da aproximação. É Deus falando assim, agora você pode dar continuidade de se aproximar de mim. Sem passar pelo altar. Por que eu estou repetindo isso aqui? Por essa expressão, início de aproximação. Era o item que estava bem na entrada. Ele era frontal à porta. E ele é que é a maior peça de mobília do tabernáculo. É o altar. Não tem como ignorar. Você entra para a vida espiritual, é o altar. Olha só. Unção do altar. Você sabia que o altar era ungido? Então, na hora da dedicação do altar, eu lembro para vocês que era aceso, antes de ser ali, ele era aceso, a glória de Deus vinha. Não, antes de ele ser aceso, ele era ungido com azeite. Todos os acessórios têm que ser ungidos com azeite antes de serem ativados. Você quer se ativar na obra do reino de Deus, antes de tudo, consagrar são azeites que fica entregue à propriedade, para uso exclusivo dele. Você tem que ser ungido com azeite. O azeite, Jesus, ele foi imerso, você lembra que ele foi João, eis o cordeiro que tinha o pecado do mundo, e ele foi para as águas, desceu aí, João viu uma pombinha, não é isso? E ali ele falou, eis e a unção de Deus foi representada sobre a vida dele ali. Sim. Ok? O Espírito Santo, simbolizando o Espírito Santo sobre ele. A unção, essa unção aí é a unção do serviço. Okay? Jesus, ele foi ungido, ele foi imerso no azeite. Porque também o sumo sacerdote tinha que ser. Eu vou dizer depois para vocês, tem que ser pelo sangue, o sangue do sacrifício era aspergido. Eram 2 cordeiros, né? Eu falei para os sacerdotes, eles recebiam também, eles passavam pelo processo do sangue, passavam pelo processo do azeite e pelo processo da palavra. Ok? Guarda isso aqui, daqui a pouco eu vou falar. E, então, o azeite, antes de tudo, tinha que ter o azeite. E não podia começar o seu ministério sem um azeite. E esse azeite aí, nele estava colocando na função de sumo sacerdote. Ok? Ele estava recebendo a capacitação para poder conduzir, ou melhor, desculpa, não vou botar agora o sacerdote. Ele estava recebendo a unção para ser cordeiro. Guarde isso.
Na verdade, o azeite ele vem para dar poder, para dar capacitação, para dar suporte para o seu ministério. Você não consegue atingir a missão de Deus na sua vida se você não tiver unção. Quando a unção, Jesus vem debaixo da unção, quando o altar recebe a unção, diz o seguinte, é para completar a missão. Então Jesus ele foi ungido para morrer na cruz do Calvário. Eu vou falar uma coisa, Jesus só chegou lá para essa unção. Lutas na área psicológica, lutas na área de perseguições de homens, ou melhor, psicológica, corpo, enfermidades, finanças, todas as áreas. Você passa porque você tem unção. Você passa por isso e vence. Você atravessa essas fases com Deus porque você tem unção. Você pode estar num grau hoje, mas a unção está sobre você. Davi recebeu a unção do chifre, não era nada. Mas depois que recebeu a unção do chifre, passou pelo gigante e conseguiu chegar lá depois e vencer Saul. Okay? Sem unção, gente, a gente pensa em unção para poder só ministrar poder. Unção para suportar luta. Unção é para poder você estar numa outra dimensão. As manifestações de Deus por você é consequência. Entendeu? A unção vem para operar o seu ministério. Para operar tudo que você precisa cumprir, como Jesus conseguiu a chegar até o final. Jesus teve o seu ministério perfeito executado por causa da unção. E todo mundo, mas ele morreu, ele foi para isso que ele foi ungido. Foi para isso. Para receber cuspida, xingado, maltratado, sofrimento. Eu acho que se fosse a gente na primeira lei, a gente desistiu, todo mundo jogava. O altar de bronze ele era ungido 7 vezes com azeite. 7 vezes. 7, número perfeito, plenitude, completude de Deus. Estão entendendo agora? Ele recebeu a unção para completar tudo o ministério. No livro fala assim, para oferecer o seu corpo na cruz. Vamos lá. Deixa eu ver que já falei tanta coisa para vocês que está passando por cima. Sacerdote. Vamos lá, o sacerdote. O sacerdote tinha roupas de linho e calções por dentro, internamente. E os sacerdotes, na hora que foram, ele vestia essas roupas de linho, ele ia lá e retirava as cinzas. Mas depois que ele retirava as cinzas, ele trocava de roupa. Então, as roupas de Jesus, no momento da cruz, eram no sentido espiritual, que sempre ele era o rei dos judeus, ele vestia linho, era realeza. Mas depois, quando ele morre, ele vem com que vestimenta? Sumo sacerdotal. Por isso que eu falo, há um embasamento bíblico na mudança de posição sacerdotal. Porque ele sai do cordeiro, né? Simbolizava rei, ele estava vestido em púrpura na hora do altar, que era de sangue com céu, a mistura do 100% homem e 100% Deus. O céu é púrpura, da cor púrpura. Ele estava com roxo, tanto que o roxo vai cobrir a arca na hora da movimentação. Está lá. Vai ter as lâminas, que eu falei de bronze, sofrimento. Aí vem a segunda etapa, vem púrpura, realeza, rei. E aí vem depois o que eu falei? Couro. Significando que ele ia ser, a aparência dele não era nada do que queríamos. Significa o aspecto externo da hora da morte. Significava o pecado. Cabra, couro de cabra, isso significa pecado. E da beleza externa, não era nada que nós pensávamos. Então tudo aquilo que simboliza a arca andando, simboliza Cristo andando, se movendo. Bota aí se quiser.
Aí, ó. O sumo sacerdote tinha 12 tribos em pedras preciosas no peito. Quem tem a função sacerdotal na igreja tem que ter o povo de Deus perto do coração. O sumo sacerdote, esse sumo sacerdote, ele, na verdade, até aí era o sacerdócio araônico. Olha só, vou falar agora. Quando Cristo vem, ele assume como Melquisedeque, sacerdócio eterno, segundo Melquisedeque. Era superior de Arão, e ele retorna. O sacerdócio de Melquisedeque ninguém conhecia. E justamente o fator mais interessante da teologia é que ninguém sabe de onde ele veio. Falava de Salém. Mas que Deus é esse que chegou nesse homem primeiro que todo mundo? Glória a Deus. Não era Abraão? Oh, glória. Deus chamou Abraão para sair daquela geração de Noé, daquele povo que saiu de perto dele, de Deus, ignorou Deus. E aí Deus chamou agora Abraão para começar uma nova estrutura. Aí deu o encontro dele com o sacerdócio de um Deus que falou de forma pura com o rei de Salém. E aí o sacerdote chega e ele entende que é de Deus, o mesmo Deus dele, e há uma aliança, ele dá despojos, ele tomou a ceia, pão e vinho com ele. E aí ele engrena, e aí significa o seguinte: há um sacerdócio superior. Quando Cristo morre na cruz, ele assume o sacerdócio superior. E o sacerdócio araônico para. Nós somos hoje segunda ordem de Melquisedeque. Segunda ordem, Cristo, sumo sacerdote. Melhor, nem de Melquisedeque, Cristo. Deixa eu ver aqui, que já estou até terminando. Bem, eu vou entrar aqui agora, gente. Esse aspecto eu achei mais importante, vou entrar na bacia. Ok? É rápido, bacia. Seguinte, bacia de bronze, vamos lá. Passa aí, bacia. Bota aquela imagem de novo da bacia. Vê se tem aí uma bacia. Mas tudo isso aí é altar, faléis, acessórios. Ó, pia ali no meio, pode deixar aí. Olha lá a imagem agora, Lenal. Você consegue estar lá dentro, tá vendo? Que está lá dentro? Tá vendo aquela tenda dividida em duas partes? Ok? Então é impressionante que Deus vinculou até a sequência do caminho de acordo com o universo. Quer ver para vocês? Está vendo lá no lado lateral, lá, no norte, sul, leste, oeste, para você ter uma dimensão de como é que estava colocado em relação à rosa dos ventos? Ok? Nas direções, olha lá, leste, oeste, norte em cima, sul, embaixo, oeste. Qual era o caminho que o homem tinha que fazer? Não era lá do altar para cá, de este para oeste? Leste para oeste? Na hora em que você, a rotação da Terra com o Sol amanhece onde? No leste. E aí a luz começa a vir daquele lado de lá, ó, de manhã cedo, e vai iluminando toda a entrada do caminho até. Você vai ver várias vezes em Salmos falando isso aqui: assim como o Ocidente está distante do Oriente, assim Deus faz separação entre o pecado dos homens. Como há o Ocidente do Oriente. Em vários momentos fala sobre a questão de oriental. A porta lá em Ezequiel vai falando do templo que a porta era para o mundo leste. Ok? Então quando vocês verem essas leituras, já estão entendendo por quê. Ok? Bem, ó, a pia lá no meio ali. Essa pia eu falei, servia para lavar o sacrifício, lavar sacerdotes. E o seguinte, na hora em que ele entrava para fazer o serviço aí, o sacerdote